Magazine Luiza vem fazendo um processo de alta. Isso vai durar? Não vai? Vai corrigir? O que esperar de Magazine Luiza? Ela vai enveredar, fazer posição aí nessa região de R$ 4,50, R$ 5,00, vai devolver? O que esperar? O BTG divulgou agora um relatório falando sobre o tema. Agora o BTG destacou aí, por exemplo, essa operação que foi feita pela Luiza Seg. Falou também sobre as perspectivas do balanço da empresa e sobre o futuro. Segundo eles, há uma possibilidade muito interessante da empresa entregar melhores resultados nos próximos trimestres. O BTG calcula que a varejista é uma das principais beneficiárias de uma possível queda nas taxas de juros no país. A racionalidade do mercado deve melhorar tanto do lado do fornecedor quanto do varejista. O BTG afirma que o pessimismo que impulsionou o baixo desempenho dos players de tecnologia listados, como a Magalu, nos trimestres recentes, diminuiu parcialmente. O banco ainda vê nos próximos anos um menor crescimento do GMV, refletindo uma menor renda disponível e restrições de capital. Comenta também sobre o foco em rentabilidade e preservação de caixa e uma maior consolidação de mercado entre alguns players. Então essa é a visão do BTG para com o varejo e destacando aí a visão positiva para o Magazine Luiza. Eu diria para vocês o seguinte, nada cai para sempre. E de fato, na hora que a gente vê a Selic caindo, isso vai reverberar positivamente nas ações do varejo e eu entendo que o Magalu está bem posicionado por não ser apenas uma empresa de varejo, ela está construindo um case de uma empresa com um braço financeiro poderoso, a exemplo do que o Mercado Livre já construiu e, ao mesmo tempo, já há muito tempo se consolidou como uma plataforma de tecnologia, né? Então tudo isso, no seu devido tempo, vai gerar uma dimensão de valor. Quando se compra uma boa empresa com potencial nos próximos anos, nas correções, isso que eu aprendi e é isso que eu tento aqui instruir vocês nesse sentido, né? Você compra nas correções, as correções nos dão as melhores oportunidades olhando o futuro. O CEO do JP Morgan teve uma reunião com os reguladores do mercado americano e destacou: precisamos acabar com a crise bancária. Jamie Dimon destacou com todas as letras que é tempo de agir. Ele disse que é hora de os reguladores nos Estados Unidos ajudarem a acabar com a turbulência que está acontecendo no setor bancário. Disse que já é hora dos reguladores dos Estados Unidos ajudarem a acabar com a turbulência que está acontecendo no setor bancário. Antecipou a previsão de que eles vão tomar provavelmente algumas medidas erradas, tentando evitar crises no futuro. Eu acho que vai piorar para os bancos. Mais regulamentação, mais regras, mais exigências, disse o chefe do maior banco do país, em entrevista à Bloomberg TV de Paris. Alguns desses bancos pequenos me dizem que tem mais pessoas nas equipes de compliance do que agentes de crédito. E isso demonstra que tem algo errado acontecendo. Dimon, único CEO de um grande banco de Wall Street durante a crise financeira global, que ainda está no cargo, desempenhou um papel central na resposta ao pior revés que o setor enfrenta em mais de uma década. Em seu estilo sem meias palavras, ele entrou no debate com crítica aos reguladores e colegas banqueiros, liderou uma linha de socorro emergencial ao First Republic Bank, interveio para comprar o credor recentemente, quando já não havia mais o que fazer. Precisamos acabar com a crise bancária, disse Dimon. O FDIC, a OCC, o Federal Reserve, seja lá o que for preciso fazer para melhorar a situação, deveriam fazer isso logo, se referindo às agências responsáveis pela estabilidade do setor, o braço do Tesouro americano, que regula as instituições financeiras, e o Banco Central do país. 4 bancos regionais já quebraram em meio a uma campanha agressiva de aumento dos juros do Federal Reserve.
essa crise provocada pela alta dos juros e, obviamente, a quebra de 4 bancos vem instaurando nos menores bancos uma fuga de depósitos, todo mundo sacando dinheiro e levando para os grandes bancos. Essa fuga de depósitos está colocando esses bancos em um estado ainda mais fragilizado. A compra do First Republic pelo JP Morgan e a declaração de Dimon de que esta parte da crise acabou não foram suficientes para acalmar as preocupações dos correntistas e dos investidores sobre a saúde do setor. O QBW Regional Bank Index, que é o índice que acompanha as ações dos bancos médios dos Estados Unidos, já caiu mais de 13% desde que o acordo foi anunciado, estendendo seu tombo desde meados de fevereiro para 37%. As ações do PacWest, mais recente foco de preocupações, já despencou quase 90%, imagine vocês. Os bancos deveriam ter sido estimulados a ficar de olho em uma gama mais ampla de possíveis armadilhas, em vez de um teste de estresse anual de centenas de milhares de páginas que gera uma falsa sensação de segurança, disse Dimon. O próprio Federal Reserve não estava prevendo aumentar os juros até começar o aperto, então ficou surpreso quando os bancos também foram pegos desprevenidos, disse ele. Na verdade, o Fed é o principal responsável pela quebra dos bancos. Se existe um responsável pela quebra dos bancos, é o Federal Reserve, porque ele aumentou rapidamente os juros, não anunciou o que faria e pegou de surpresa os desavisados, os que não estavam observando o que poderia acontecer. Então, é sim parte responsável do problema o Federal Reserve. Assim como no Brasil, o presidente do Banco Central é responsável pela profusão de empresas que estão entrando em recuperação judicial e decretando pedido de falência. Claro que sim. A autoridade monetária é responsável pela condução da política que leva à quebradeira de bancos e de empresas, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Tirar o braço da seringa não resolve, é preciso assumir a responsabilidade. É preciso que os bancos centrais assumam o seu papel, a sua responsabilidade no problema. Não adianta dizer que o problema é do outro. Negativo, não cola. Então, é isso que o Jamie Dimon está dizendo. O aperto monetário desencadeou uma forte queda nos valores no ano passado, à medida que os compradores de títulos exigiam rendimentos mais altos para acompanhar a alta de juros. Isso acarretou perdas para os bancos regionais com grandes volumes de dívida do Tesouro Americano em suas carteiras. Dimon disse que os reguladores precisam lidar melhor com a situação financeira dos bancos menores para não serem surpreendidos constantemente. O Warren Buffett já disse que vai haver uma quebradeira nos bancos americanos. O que a gente reza para que não aconteça de fato é que essa quebradeira traga de volta os fantasmas da crise de 2008. Isso a gente não quer ver e a gente espera que haja vida inteligente suficiente no governo americano, no Federal Reserve, nos órgãos de controle, para que os fantasmas de 2008 não voltem. Isso é tudo que a gente não precisa neste momento. Fiquemos de olho. Eu acho que as coisas estão avançando, mas esse é o drive mais preocupante e é o drive central que nós precisamos estar acompanhando semanalmente, diariamente, eu diria. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.